Viana Mancuso. Ela é pneumologista responsável pelo ambulatório de doenças pulmonares intersticiais e pelo laboratório de função pulmonar do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Olha, gente, é muito legal esse nosso encontro. Nós temos médicos, doutores do país inteiro, então a Alhambra é muito top. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer a organização desse evento e queria colocar a importância disso para o Brasil e para os pacientes com doença intersticial. E vendo aqui a história, eu acho que a gente precisa de saber a história, né? Quando eu recebi o convite, vi que o 8º encontro, 15 anos, você fica pensando assim, como que isso chegou? E a gente viu que foi com muito esforço colaborativo, com muito trabalho voluntário, e nós sabemos que as associações de pacientes, elas têm uma importância fundamental. No mundo, isso é muito divulgado e é muito, já é muito mais amplo. Agora, no Brasil, eu acredito que a gente ainda está caminhando. Vocês já estão muitos passos na frente. E até falei assim, gente, depois que acabar esse encontro, eu tenho que me inteirar mais com as coordenadoras, porque lá em Minas nós fundamos, em 2016, a Associação dos Pacientes com Fibrose Pulmonar Idiopática. E a associação está capengando. E eu tenho certeza por que isso é tão demorado, porque precisa de um envolvimento muito grande de pacientes, de familiares e de médicos. Então, se isso não acontecer de uma forma integrativa, como eu vi a história de vocês acontecerem, nós não vamos conseguir colher os frutos e ver essa sala cheia de pessoas interessadas em conhecer, entender e promover o tratamento da doença e tudo mais. Então, para mim, me coube falar um pouquinho da suplementação de oxigênio. E eu vou falar de uma forma geral, tá? Aqui são os meus conflitos de interesse. Então, por que suplementar? Para quem? Como? Um pouquinho da percepção do paciente, do cuidador e do médico. Falando um pouquinho em relação ao por que suplementar, a gente sabe que a oxigenação baixa no sangue, que a gente chama de hipoxemia, ela pode piorar a qualidade de vida do paciente, associar a fadiga, dispneia, descondicionamento e também depressão e ansiedade. E, além disso, a hipoxemia ela pode trazer consequências deletérias para o organismo. Alterações cardiovasculares, então, a hipoxemia pode levar a arritmias, a morte súbita, infarto agudo do miocárdio. Principalmente, hipoxemia noturna está associada ao aumento da pressão na artéria do pulmão. Também, em pacientes com fibrose pulmonar, a gente sabe que o estresse oxidativo lá no epitélio alveolar pode piorar a fibrose no pulmão. Além disso, aumenta a mortalidade, reduz a capacidade funcional e a gente sabe que em pacientes que estão em cuidados paliativos, o tratamento da hipoxemia pode melhorar o estado desses pacientes. Do ponto de vista histórico, os trabalhos que sustentam a suplementação de oxigênio são da década de 80 e que a gente usa até hoje esses trabalhos como evidência em relação ao que esses trabalhos trouxeram para nós em relação à recomendação da suplementação de oxigênio. Eu vou citar apenas esses trabalhos, a gente fica pensando assim, quando a gente vai dar aula para o paciente, a gente dá informação chegar, mas nós sabemos hoje que também a informação está disponível e que cada vez mais os nossos pacientes chegam para a gente com questionamentos muito a nível do que a gente vê na literatura médica também. Então, esse trabalho aqui é um trabalho de 1980, e o que aconteceu? Eles incluíram 203 pacientes, sendo que 102 estavam usando pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, que tinha uma hipoxemia severa, e aqui, na linha vermelha, eram os pacientes que usavam oxigênio mais de 18 horas por dia. E, na linha azul, aqueles pacientes que usavam oxigênio em torno de 12 horas por dia. E esse trabalho, ao longo de muitos anos, o que ele observou? Pacientes que usavam oxigênio mais de 18 horas por dia sobreviviam mais. Então, essa foi uma recomendação, então, que até hoje a gente continua utilizando e que pôde agregar valor para os pacientes com hipoxemia.
Um outro trabalho, também da década de 80, que comparou pacientes, 87 pacientes, menor do que 70 anos, com enfisema e bronquite crônica, que tinham uma pressão de oxigênio arterial em torno de 40 a 60, e eles compararam pacientes usando oxigênio mais de 15 horas por dia com aqueles pacientes que estavam usando apenas com o que a gente chama de cuidado usual. E o que eles observaram? Aqui é o gráfico dos pacientes de mulheres e aqui homens. Então, independente se homem ou mulher, aqui na linha contínua, olha para vocês verem, aqui a linha da sobrevida. Então, vocês veem que pacientes usando oxigênio mais de 15 horas por dia sobreviviam muito mais do que aqueles pacientes com cuidado usual. Então, mais uma evidência para suplementar oxigênio em pacientes com oxigenação baixa. Mais recentemente, em 2016, eles quiseram avaliar: será que aqueles pacientes que não tinham uma saturação tão baixa de oxigênio, que a gente chama de uma dessaturação em repouso menos pior ou leve, que seria uma saturação periférica em torno de 89 a 93, ou então, aqueles pacientes que, ao fazerem atividade física, também reduziam a oxigenação para um nível de saturação periférica menor do que 90, será que esses pacientes se beneficiariam de suplementação de oxigênio? Bem, esse trabalho, então, ele incluiu 738 pacientes, e aqui vocês veem que as curvas, aqui em azul, do paciente que estava usando oxigênio, em laranja, dos pacientes que não estavam usando oxigênio, vocês veem que as curvas estão iguais, ou seja, elas não separam. Então, nesse trabalho de 2016, a conclusão foi que, naqueles pacientes com hipoxemia leve, talvez suplementar o oxigênio não houve diferença em relação aos desfechos, ou aos objetivos desse trabalho, que eram mortalidade e internação. Mais recentemente, esse trabalho é um trabalho que avaliou a utilização de oxigênio em pacientes com doença pulmonar intersticial, e com mais ou menos a mesma proposta do trabalho anterior, que era avaliar se o uso de oxigênio em pacientes que tinham uma saturação de oxigênio normal em repouso, mas esses pacientes tinham uma dessaturação ao exercício. Então, será que em pacientes com fibrose pulmonar, se eu der oxigênio para aqueles pacientes que estão dessaturando ao exercício, isso melhora? Quais foram os resultados desse trabalho? Então, aqui a gente tem, na linha azul, o que se sentiam melhor, os que pioravam e o que ficava a mesma coisa. Então, a gente vê que pacientes usando oxigênio, que são o quadradinho azul, eles se sentiam bem melhores do que pacientes que não usavam oxigênio. Então, melhorando a falta de ar ao exercício. Então, esse trabalho ele coloca para a gente que, em pacientes com fibrose pulmonar e que têm dessaturação ao exercício, provavelmente eles vão se beneficiar de uso de oxigênio quando estão realizando atividade física. E aqui, em relação à questão para habilidades para realizar as suas atividades, a gente vê que também os pacientes tinham, mais pacientes melhoravam em relação às suas atividades de vidas diárias, quando comparado com aqueles pacientes que não utilizavam. Um outro trabalho mostrando também o impacto da oxigenação baixa durante a noite e as repercussões que essa oxigenação baixa pode levar para os pacientes. Então, esse trabalho mostrando que pacientes que, durante a noite, ficam mais de 10% do tempo com a saturação baixa, podem aumentar a hipertensão pulmonar e podem também aumentar a mortalidade. Então, para nós termos preocupação de avaliar como que está a dessaturação dos pacientes com doença pulmonar durante a noite. Esse trabalho foi com pacientes com doença pulmonar intersticial. Então, isso gerou... não vai dar para vocês lerem, e a intenção não é essa, porque depois eu fiz um resuminho, que nós temos o quê? Vários países têm as suas recomendações, e aqui eu coloquei um resumo das principais recomendações. Então, para quem que eu vou indicar suplementação de oxigênio?
para aquele paciente com doença respiratória que tem uma PaO2, uma pressão arterial de oxigênio, né, no sangue arterial, menor do que 55 ou uma saturação periférica menor do que 88%. Ou, se esse paciente tem uma pressão arterial de oxigênio menor ou igual a 59, com uma saturação menor do que 89%, mas com sinais de insuficiência do ventrículo direito ou um hematócrito maior do que 55. E ainda, pacientes que têm uma pressão arterial de oxigênio menor do que 59 ou uma saturação menor do que 88% durante o exercício. Então, são algumas recomendações que a gente utiliza para, evidentemente, indicar suplementação de oxigênio para os pacientes com hipoxemia. Mais recentemente, em 2019, apenas para ratificar esse slide anterior, só colocando aqui, também não vai dar para vocês conseguirem ler, mas aqui no quadradinho branco é quem indica e no quadradinho preto quem não indica. Eles reuniram 45 profissionais especialistas e perguntaram para esses profissionais em relação ao ponto de corte da dessaturação, ou seja, abaixo de 90, abaixo de 89, abaixo de 88, quando que eles indicariam oxigênio? E aqui, eu vou só citar os quadradinhos brancos, que vocês vão ver que, vocês vão acreditar em mim, que abaixo de 88%, a maioria dos especialistas vão indicar oxigênio. Acima de 89%, vocês veem que o quadradinho preto, a gente tem aqui um limbo, né? Ou seja, a gente tem algumas divergências. Então, ratificando anteriormente, abaixo de 88%, não há dúvida que nós podemos indicar suplementação de oxigênio para os pacientes. E como nós vamos fazer isso? Qual que é a terapia de oxigênio ideal? Bem, educação médica. Então, nós temos que ter acesso aos equipamentos. Nós vamos ver que nós temos hoje diversos equipamentos que podem oferecer oxigênio para o paciente, só que, no Brasil, o paciente, na maioria das vezes, ele não vai poder escolher o equipamento, e aí vai depender de qual que é a disponibilidade que tem no município dele, mas é fundamental que a gente conheça, que a gente estabeleça diretrizes para prescrição no repouso, no exercício, no sono, e que a gente tenha um programa de educação para o paciente. Depois a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre isso. Além disso, então, essa educação do paciente em relação à manutenção, em relação à segurança e em relação à titulação. Eu entendo que toda vez que a gente vai prescrever oxigênio para um paciente, eu chamo de dar uma má notícia. Então, nós temos que chamar o paciente, chamar o familiar, acolher esse paciente e tentar educar o paciente, informar para ele tudo que norteia a prescrição do oxigênio. Às vezes, esse oxigênio ele vai ser temporário. Então, às vezes, é um paciente que teve uma exacerbação, ele está internado no hospital, e ele vai sair do hospital e vai necessitar de oxigênio por um período temporário. Então, essa é uma situação feliz, né? Porque, na maioria das vezes que a gente indica o oxigênio, é uma indicação prolongada e, às vezes, permanente, mas alguns pacientes vão ter apenas um período curto. E, para esses pacientes, é importante a gente entender como que é essa transição, como que ele vai fazer para suspender esse oxigênio. A qualidade da assistência em relação ao equipamento, porque se nós estamos utilizando concentradores de oxigênio, esse concentrador ele pode dar pau, né? Ele pode estragar no meio da noite. Como é que a gente vai fazer? Como é que nós vamos ter? Então, nós temos que ter um acesso a quem está fornecendo esse equipamento para a gente. E, em relação à mobilidade, aí a gente vai ver só nós que estamos com os nossos pacientes nos ambulatórios, os cuidadores, os próprios pacientes, as dificuldades de mobilidade para quem utiliza suplementação de oxigênio. E, por fim, em relação à questão do próprio equipamento, em relação ao peso, à funcionalidade, os tipos, nós vamos exemplificar, e em relação também as formas de atuar. Então, nós temos hoje uma infinidade de equipamentos que tem tanto fluxo contínuo quanto fluxo intermitente, com preços que variam desde
R$ 1.200 a R$ 15.000. Então, assim, a questão do acesso, para quem tem acesso, você pode utilizar equipamentos modernos, com peso de 1,5 kg, 2 kg. Tem uns que você coloca e funciona como uma bolsinha, uma pochete. Mas, no Brasil, infelizmente, a maior parte dos nossos pacientes ainda vai precisar de carregar o seu próprio oxigênio num carrinho, que isso tem os benefícios, mas não deixa de ser um transtorno na vida do paciente e também do cuidador desse paciente. Então, é importante a gente saber que, apesar de nós termos hoje uma variedade de dispositivos para auxiliar os pacientes, a maioria dos nossos pacientes vão utilizar ainda o gás comprimido. Bem, e aí, como que nós vamos suplementar? Nós vamos ter esses pacientes chegando para a gente em vários momentos, e, às vezes, nós vamos precisar de suplementar na primeira consulta. Às vezes, o paciente chega para a gente e, na primeira consulta, nós vamos precisar de indicar suplementação de oxigênio para o paciente. Às vezes, vai ser necessário apenas ao exercício. Na progressão da doença, em repouso, e até o extremo, quando esse paciente vai precisar de usar oxigênio em fluxos altos. E aí, como que o paciente percebe isso? Então, esse estudo, achei esse estudo muito interessante, porque, às vezes, a gente tem que se colocar no lugar do paciente. E aí, o que a gente tem? O paciente, ele entende que o oxigênio pode melhorar a sua falta de ar, a sua capacidade de energia e a sua capacidade de exercício. Então, ele vê a suplementação de oxigênio como uma coisa positiva na sua vida. Só que alguns podem se sentir limitados. E ainda, constrangimento social. Eu tenho alguns exemplos na minha vida, mas, principalmente, pacientes que ainda trabalham e que têm muita exposição pública, eles acreditam que usar o oxigênio vai diminuir a confiabilidade no trabalho deles. Recentemente, eu tive 2 pacientes advogados e que trabalham em tribunais e que eles protelaram a utilização do oxigênio por achar ou por entender que, se ele chegasse num tribunal usando oxigênio, ele seria visto de uma forma diferente, com uma competência menor, por estar usando oxigênio. E eu estava lendo esse trabalho e me veio realmente a ideia desse paciente, que ele protelou em pelo menos 6 meses o uso do oxigênio por causa desse entendimento. Além disso, a questão do estigma de estar doente. Não tenho dúvida que, às vezes, e todos nós que cuidamos desses pacientes, a gente vê isso. Às vezes, o paciente ele tem uma doença, ele sabe da gravidade da doença, mas, quando vem a indicação do oxigênio, ele fala: nossa, agora eu estou num passo mais próximo de um fim, ou não tem jeito. Eu vejo que existe um ponto entre você indicar o oxigênio e não o paciente começar a usar o oxigênio e o impacto que isso tem, não só na vida do paciente, mas também na vida do cuidador. Então, isso pode estar associado, o paciente associar a utilização do oxigênio ou a necessidade de usar o oxigênio com progressão de doença. E, além disso, uma necessidade que o paciente tem de ser melhor informado. Eu entendo que, toda vez que você vai prescrever oxigênio para o paciente, tem que nortear tudo como se fosse um medicamento mesmo. Olha, você vai usar a tantos litros por minuto, tantas horas por dia, você pode usar este ou aquele equipamento. A gente sabe que, às vezes, a gente prescreve o oxigênio. A maioria, lá em Belo Horizonte, na capital, a gente tem concentrador de oxigênio. No interior, mais de 90% das cidades utiliza bala de oxigênio. Então, às vezes, a gente precisa de informar para o paciente, escrever isso nos relatórios, que o paciente vai precisar de uso contínuo. Quando a gente mudar a prescrição, ou seja, o paciente estava usando 2 litros, passa a usar 3, ele vai precisar de uma quantidade maior. Nós temos que informar isso para a Secretaria de Saúde, para que ela disponibilize mais oxigênio para o paciente e possa prever também que, por exemplo, principalmente final de semana,
Todos nós que temos pacientes ambulatoriais já recebemos ligação em final de semana que o paciente teve que ir para o hospital porque o oxigênio acabou e toda aquela falta de rede ou falta de fluxo relacionada com a suplementação de oxigênio. E, por último, a questão de como que o paciente percebe isso, lembrar que usar o oxigênio também tem os efeitos colaterais. Então, se a gente tem, por exemplo, a questão da cânula nasal, do incômodo da cânula nasal, apesar de nós termos hoje também cânulas com materiais mais flexíveis e, portanto, que podem ter um incômodo menor, mas nós temos um incômodo. O peso dos cilindros, né? Todo mundo que usa oxigênio, que tem que carregar esse oxigênio e transportar isso no ônibus, a gente sabe que os nossos acessos não são tão fáceis. Então, a gente vê que o oxigênio, não tenho dúvida que ele vai melhorar a qualidade de vida do paciente, ele vai melhorar a capacidade de exercício do paciente, mas que ele tem muitas implicações na vida do paciente também. E na vida do cuidador também. Então, a prescrição do oxigênio é uma prescrição para o cuidador também. E, nesse estudo, olha o que o cuidador fala em relação ao uso do oxigênio. Ele acha que o paciente que usa a prescrição do oxigênio pode manter a autonomia e a independência do paciente. Só que preocupações do cuidador, que às vezes o paciente ele não consegue perceber isso tanto, mas a gente vê que o cuidador ele fica ligado nisso, em relação à eletricidade. Então, por exemplo, os pacientes que têm concentrador, eles devem ter uma bateria em casa, um backup, porque se a energia elétrica acaba, ele tem que ter uma bateria para ligar o concentrador dele. Então, lá no nosso ambulatório, a gente já faz uma cartinha para a central que a gente tem lá, que chama CEMIG, que é a Central Elétrica de Minas Gerais, para que todo paciente usando oxigênio, ele tem que ter uma bateria em casa e que, se a luz acabar na região dele, a rua dele tem que ter prioridade para restabelecimento da energia. Então, são algumas questões que a gente vai aprendendo no dia a dia para poder ajudar aquele paciente que está usando oxigênio. Então, a questão do pânico, né? E se o oxigênio acabar, como é que eu vou fazer para manter a oxigenação do paciente? Então, a gente vê que os cuidadores, eles participam e sofrem tanto quanto o paciente quando estão usando oxigênio. Dificuldade de mobilidade, esforço físico para carregar os cilindros, porque, às vezes, nós temos um paciente de 70 anos usando oxigênio e o cuidador é a própria esposa que tem 69, 71, e essa esposa que também, às vezes, tem a sua debilidade, que vai precisar de ficar ali carregando o oxigênio para o paciente. Então, lembrar de todas essas questões associadas. Além disso, o paciente que está usando oxigênio dentro de casa, tem o barulho do concentrador, tem a mangueira do oxigênio, e isso tudo pode ter um impacto em relação à vida da família dentro de casa. Então, assim, acho que a gente tem que tentar perceber isso tudo, acolher esse cuidador junto com o paciente para que a gente possa melhorar o cuidado do paciente que vai precisar de suplementação de oxigênio. E aí, qual que é o papel do médico, então? Inicialmente, de educar, perceber o que o paciente entende sobre sua doença e conhecer suas perspectivas. Então, toda vez que antes da gente indicar oxigênio para um paciente, nós temos que entender o que o paciente entende sobre suplementação de oxigênio, como a gente faz com toda vez que nós vamos conversar com o paciente e dar uma notícia para ele em relação à sua doença. Envolver a família e a equipe, isso é fundamental, né? Dentro de toda prescrição médica, quando nós temos uma família envolvida e a equipe também que está cuidando desse paciente envolvida, os desfechos são muito melhores, não só para o paciente, mas também para quem está cuidando desses pacientes. Informar sobre os dispositivos, que foi o que eu coloquei anteriormente. Nós precisamos de educar esses pacientes e tentar, assim, informar o máximo em relação a toda a acessibilidade do paciente. Ao fazer os relatórios, tentar fazê-los da maneira mais completa possível, para que esse paciente não tenha tanta entrave em relação ao acesso do oxigênio. Informar sobre cada etapa da progressão da doença, que eu coloquei ali anteriormente, e que vai
ter mudanças substanciais na vida do paciente. E, às vezes, é um paciente que está, como eu coloquei anteriormente, em plena vida ativa, e, quando o paciente começa a usar oxigênio, isso pode impactar substancialmente na vida desse paciente e fazer, às vezes, esse paciente vai se tornar com uma mobilidade mais reduzida, e a gente tem que estar acolhendo esse paciente e ajudando no máximo possível para que ele mantenha a sua autonomia. E envolver a família em relação ao momento que a gente vai ou encaminhar para transplante ou para cuidados paliativos. Nós sabemos que aqueles pacientes que estão necessitando de altos fluxos, né, os pacientes que estão com dispneia já incapacitante, apesar da suplementação do oxigênio em altos fluxos, nós temos que tentar chamar o paciente, chamar a família e conversar com eles em relação a qual caminho que é melhor para esse paciente e a definição disso. Então, para terminar, eu só queria colocar aqui uma imagem de um paciente e deixar meu agradecimento especial para essa associação e falar que eu estou muito feliz de participar aqui com vocês.